no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, aliás, versículo 6 e versículo 7. Amém? Diz assim: por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pode sentar, irmãos. Irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele escrevendo para o jovem Timóteo, um jovem que, por mais que seja uma das referências para nós, mas também foi jovem. E hoje os jovens, eles são cheios de energias. Os jovens têm força, jovem tem criatividade, jovem tem potencial. Mas muitos estão vivendo espiritualmente. Queria fazer um simbolismo com um celular, com um modo econômico ligado. Se você pegar o seu celular e botar no modo econômico, algumas funções vão parar de funcionar, a internet vai diminuir os downloads, ou seja, ele vai funcionar, porém não vai estar mais rápido, não vai voar. E os jovens hoje, por mais que tenha potencial, por mais que seja cheio de energia, tenha força, tenha criatividade, mas estão deixando de lado. E nós vemos, irmãos, que nós devemos viver, mas não deixar de apagar o fogo da nossa vida. Nós precisamos cada dia mais acender o altar das nossas vidas. Precisamos cada dia mais despertar este dom que Deus colocou dentro de nós, esperando para ser despertado. E Paulo escreve para Timóteo, dizendo: desperta o dom. Esse dom, irmãos, não é o dom da emoção. Esse dom não é o dom de despertar talentos. Não é o dom de despertar o ânimo, mas é o dom do Espírito Santo que Deus deu e colocou nas nossas vidas. Que enquanto você não se levantar, enquanto você não começar a despertar esse dom dentro de você, ainda vai permanecer endurecido. E Timóteo, nós vemos que Paulo escreve para ele: desperta o dom que há em ti. Então o dom já está dentro de nós, irmãos. Eu já tenho esse dom, você já tem esse dom. Se ainda não foi despertado, é porque é nossa responsabilidade despertar esse dom que Deus colocou dentro da nossa vida. E nós vemos no versículo 6, o primeiro ponto, que o dom, ele é dom de Deus. O dom, ele é de Deus. Não foi eu que conquistei, não foi eu que consegui, não foi pela minha força, não foi pela minha capacidade, mas foi o dom de Deus, pela graça do Senhor, que
está dentro de mim esse dom. E o versículo 6 vai dizer: desperte o dom de Deus que há em ti. Não é mérito nosso, irmãos. Não é pelas nossas forças, mas vem da graça. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, vai nos mostrar a manifestação do Espírito Santo que é concedida a cada um de nós. Mas o despertar desse dom é responsabilidade humana. Paulo não diz para Timóteo: peça outro dom. Mas ele diz para Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. Porque o dom, irmãos, ele está dormindo enquanto não for despertado. Todos nós temos dom de levita, mas para ele se desenvolver nós temos que despertar ele. Todos nós temos o dom da pregação, mas para ele despertar nós temos que despertar ele, acordar ele. Para despertar o dom de louvar a Deus, de ser levita, você tem que começar a despertar, tem que começar a buscar, tem que começar a praticar, fazer exercícios locais. Para você começar a despertar o dom de pregação, você tem que começar a estudar a palavra de Deus, começar a meditar na palavra de Deus. Todos nós temos esses dons, mas depende de mim, depende de você despertar ele na sua vida. Ninguém nasce sabendo, mas todo mundo alcança a sabedoria. O dom já está dentro de nós, mas depende da força humana, depende de nós despertar esse dom na nossa vida. E como é que esse dom continua adormecido, irmãos? Por falta de oração, por causa do desânimo, por causa da pressão externa, por causa do medo que Timóteo tinha, pelo pecado e a distração. Tudo isso continua deixando o dom que há dentro de você adormecido. E tudo isso faz com que você despreze, continue deixando o seu dom que Deus colocou dentro de você, seja para levita, seja para mestre, seja para pregação, seja para ser tocador, seja para ser um adorador. Mas depende de nós buscar e despertar o dom que há dentro de nós. Em Levítico 6, a palavra de Deus vai dizer que Deus acendeu o fogo, mas os sacerdotes, eles tinham que colocar lenha todos os dias no fogo, para que ele nunca se apagasse. Nós temos que colocar lenha, irmãos. Deus, ele acende o fogo, mas depende de nós colocar a lenha, o combustível, aquilo que vai fazer o fogo ainda continuar pegando fogo. Depende de nós o desenvolvimento desse fogo. Coloque lenha, jovens. Igreja, coloque lenha no seu altar, para que o fogo não venha se apagar. E qual é essa lenha, irmãos? Essa lenha é a oração, essa lenha é a leitura da Bíblia.
Não espere arrepios. Não espere compromisso. Não espere alguém te carregar. Não espere alguém te despertar você. Porque o despertar só depende de nós. O despertar só depende de mim. O despertar do dom que Deus colocou em mim só depende de mim buscar despertar esse dom. O dom que Deus colocou em você só depende de você buscar despertar esse dom que Deus colocou em você. E nós vemos no versículo 7 que o medo ele apaga o fogo, mas o Espírito ele ressuscita a coragem. No versículo 17, Paulo vai dizer: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder. Timóteo, ele era jovem. Timóteo, ele era tímido. Timóteo, ele enfrentava gigantes espirituais. E o medo estava o sufocando o dom dele. Por mais que ele tivesse um dom, mas o medo que ele tinha de fracassar, o medo que ele tinha de magoar, o medo que ele tinha de fazer algo errado, estava sufocando o dom dele. E Paulo vai dizer: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Deus não nos deu espírito do temor, irmãos. Não deixe o medo sufocar o dom que Deus lhe deu. Não deixa aquele dom que você tem, o medo sufocar, o medo de errar. Não deixe o medo das críticas. Não deixe o medo de pregar. Não deixe o medo de liderar. Não deixe o medo do fracasso sufocar o dom que Deus te deu. Errar, todo mundo erra, mas persistir no erro que é o errado. Nós não estamos livres de errar, nós não estamos livres de fracassar. Tudo isso pode ser normal. O inormal é continuar no fracasso. O inormal é continuar no erro. E Timóteo, ele estava sendo intimidado, estava com medo, estava enfrentando gigantes espirituais. Mas Paulo faz ele lembrar do dom que Deus lhe deu para ele não desprezar. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer lá em Juízes, vai contar a história de Gideão. Gideão, ele estava escondido, mas Deus veio nele um valente. Por mais que ele estava escondido, irmãos, mas Deus viu um valente em Gideão. Por mais que a gente ache que somos fracos, mas Deus vê força na gente. Por mais que a gente ache que estamos com medo, mas Deus vê coragem na gente. Porque Deus, ele não vê o superficial, ele vê o nosso interior. E Gideão, ele estava escondido. Enquanto Gideão dizia:
dizia para Gideão: eu estou contigo. Por mais que você diga que não é nada, que é fraco, que é pequeno, mas Deus está dizendo para você: eu sou contigo. Não deixe o medo te sufocar. Não deixe os gigantes espirituais te desafrontar. Não deixe as paredes que vão aparecer na tua frente te desanimar. Deus é contigo. Você não é pequeno, você é chamado. O Espírito Santo de Deus chamou cada um de vocês. O nosso Pai chamou cada um de vocês, seja por pequeno, seja grande, seja médio. Você é chamado de Deus para a obra. Você tem o chamado de Deus para algo importante na obra do Senhor. E nós vemos um outro ponto, que foi a imposição das mãos de Paulo sobre Timóteo. Paulo, ele lembra a Timóteo da unção que ele recebeu, da palavra que foi liberada para ele, da marca espiritual que foi marcada na vida dele. E nós vemos que isso fez Timóteo começar a se lembrar. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, em Provérbios 27:17, que ferro afia ferro. O que é que quer dizer, irmão Neto? Porque aquele que anda com gente fria fica fria. Aquele que anda com gente de fogo, ele pega fogo. Então nós temos que andar com pessoas jovens que vai fazer você estar cada vez mais na presença do Senhor. Na minha juventude, poucos dos meus amigos se salvaram. Poucos dos meus amigos se tornaram pessoas, cidadãos, direito. Mas por que eu não me tornei? Porque eu não deixei a influência dos meus amizades influenciar a minha vida. Não deixei a frieza deles esfriar a minha vida no altar. Não cortei amizades. Não cortei a amizade do meu Deus. Mas não andei pelos mesmos caminhos que eles andaram. Mas Deus tem um propósito. Jovens, vigiem com quem você anda. Provérbios 27:17 está dizendo: ferro afia ferro. O que é que quer dizer? É muito provável de você se tornar aquilo que você, com aquilo que você anda. Ou seja, você se tornar semelhante às pessoas que você anda. Você se tornar do mesmo jeito que o cuprinho que você anda, se você não vigiar. E Paulo fala para Timóteo: lembra. O que é que Paulo quer dizer, irmãos? Que a gente tem que lembrar da onde Jesus nos tirou. Paulo está dizendo para Timóteo: ei Timóteo, lembra do momento que eu impus
isso. E não tenhas medo. Tenha ânimo. Pregue a palavra. Cumpra o propósito. A palavra de Deus vai contar a história do filho pródigo, que todo mundo conhece a história. Mas o que foi que deu força para ele se levantar e voltar para a casa do pai? Quando ele lembrou que na casa do pai tinha bonança de Deus. Quando ele lembrou que na casa do pai dele, os trabalhadores, o pessoal, eles tinham abundância, não passava fome, não passava sede, e ele começou a se arrepender, voltou para a casa do pai. E Paulo faz Timóteo lembrar do momento que ele foi ungido. Lembra do dia que Deus te chamou. Lembra do culto que Ele te tocou. Lembra da promessa que Ele fez para você. Todos nós temos promessa de Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós fomos tocados por Deus. Então, quando você começar a te beber, irmãos, quando você começar a desanimar, lembra do momento que Deus te chamou. Lembra do momento que Deus te tocou. Lembra do momento que Deus acendeu o fogo na sua vida. Ele acendeu o altar. Ele reconstrói o altar e acende o altar. Onde tem altar renovado, irmãos, tem fogo renovado. Onde tem altar que se entrega, tem unção. Onde tem jovem quebrantado, tem derramamento do Espírito Santo de Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu convido os jovens, já que é culto de jovens, a vir aqui à frente, todos os jovens. Deus tem um avivamento para você. Deus não quer que você deixe o dom que Ele lhe deu adormecido. Mas Deus quer que você, jovens, desenvolva o dom que Deus deu dentro de você. Deus quer que você desperte o dom que Deus deu para você. O dom está dentro de você. Seja de levita, seja de pregador, seja para missionário, seja para tocador, seja para sonoplástica, seja para o que for. Mas cada um de nós temos o dom de Deus colocado na nossa vida. Basta você despertar o dom de Deus. Convido você a fechar os seus olhos. Convido a igreja a estender as mãos para nossos jovens. Começar a interceder por essa cidade. Senhor Deus, meu Pai. Senhor Deus, eu não sei qual foi o dom que o Senhor deu para cada um deles. Mas o dom ainda está adormecido. Tem dons que estão sendo desenvolvidos. Tem dons que estão em desenvolvimento. Senhor Deus, aquele que está adormecido, faça com que o teu jovem comece a despertar ele agora. Aquele que está em desenvolvimento, fortaleça o teu filho, fortaleça a tua filha, para que esse dom possa vir crescer, Pai amado. Oh, glória do teu nome. Senhor Deus, Paulo diz para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Que os jovens, que a igreja, nós possamos despertar o
através do jejum, através da leitura da tua palavra, através da comunhão com o Senhor. Desperta essa vontade, em nome de Jesus.